E uma coisa que tem falado muito aí na internet é sobre casamento. Parece que a gente está num tempo que os casamentos estão sem valor, perderam o valor. Por que que casamento hoje está sem valor? Olha, sabe o que eu aprendi o segredo? O segredo de um casamento de sucesso é a forma que ele se inicia. Porque muitos casamentos dão errado nos dias de hoje. Porque os casamentos já começam da forma errada. Com propósito errado. E com um objetivo errado. Inclusive, tem uma chave aqui, isso aqui é muito poderoso. Sabe o que eu aprendi uma coisa? Quem casa por aparência se divorcia por vaidade. Sabe qual que é o problema dos dias de hoje? A maioria dos casais se casam para poder ter relação sexual. Só que eu aprendi uma coisa. Casamento não é sobre dividir a cama. Casamento é sobre compartilhar a vida. Eu, por exemplo, eu conheço a minha esposa desde que ela tem 15 anos de idade. E eu não casei com a minha esposa por aparência, por dinheiro. Quando eu escolhi a minha esposa para casar, eu escolhi ela porque eu via Deus na vida dela. Com 15 anos, a minha esposa já trabalhava. E eu entendi, ela é uma pessoa com quem eu posso construir uma vida junto. O problema é que hoje as pessoas casam pelo momento, por sentimento, só que sentimento acaba. A aparência também. Aquilo que é bonito hoje, amanhã pode deixar de ser bonito. Ok? O sentimento que hoje é forte, amanhã pode se apagar. E o problema é, quem se relaciona por sentimento ou por aparência, quando o sentimento se esfriar ou quando a aparência mudar, o casamento termina. Agora, quem casa por propósito, quem casa por direção, quem casa com um objetivo sério de compartilhar a vida, dificilmente vai se separar. Eu aprendi que aquilo que Deus uniu, o homem, o diabo, nem ninguém tem poder de separar. Eita, é forte. É isso aí. É direcionamento, é pra você, pessoal. Então você que tá chegando aqui, ó, já compartilha com mais pessoas, já temos um pessoal aqui online, compartilha. E Cauê, até que ponto um cristão pode expor os problemas do casamento para a igreja, para amigos e amigas? Sabe que eu aprendi uma coisa? Isso aqui é uma chave muito poderosa. Problema de dentro de casa fica dentro de casa. Eu aprendi que a gente tem que aprender a selecionar as pessoas para quem a gente vai dividir os nossos problemas. Principalmente problemas conjugais. Eu aprendi que não é todo mundo que tem estrutura para nos aconselhar e nos direcionar quando o assunto se trata de casamento. Ó, pega isso aqui é Bíblia, isso aqui é muito poderoso. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando a mulher do fluxo de sangue vem e toca em Jesus, Jesus fez questão de fazer ela confessar o problema dela diante de toda a multidão. Porque o fluxo de sangue daquela mulher fazia com que ela se tornasse impura. E a impureza daquela mulher não era um problema dela, era um problema social. Porque pela lei da época, todo mundo que entrasse em contato com aquela mulher também se tornaria impuro. Por isso que Jesus fez questão de curar aquela mulher em público. Porque problemas públicos, Jesus resolve em público. Só que naquele mesmo texto, Jesus entra dentro da casa da filha de Jairo. Só que quando Jesus entra na casa da filha de Jairo, a primeira coisa que Jesus fez foi mandar todo mundo sair. Sabe por quê? Porque problema social a gente resolve diante da sociedade, mas problema de família a gente resolve entre família. O nosso problema é que a gente está pegando o problema de fora e levando para casa. E pegando o problema de casa e leva para fora. Então a gente precisa entender que quando se trata de problemas familiares, nós temos que ter as pessoas certas. Pessoas de confiança, pessoas que têm casamento bem sucedido, como uma pessoa que nem se casou, como uma pessoa que o casamento dele é de aparência, é uma falsidade, um casamento mal estruturado, um casamento que não serve de exemplo para ninguém, vai aconselhar eu e a minha esposa. Não tem como. Então a gente tem que aprender a selecionar a dedo, porque eu aprendi uma coisa, um conselho errado destrói a tua vida, mas um conselho certo muda a tua história. Forte demais. E dentro dessa questão do casamento ainda, Cauê, até que ponto um casamento vira idolatria? Olha, isso é uma chave muito poderosa. Essa é uma pergunta muito forte. Sabe por quê? Porque eu aprendi que Deus precisa ser a nossa prioridade. Mas sabe qual é a verdade? Tem mulher que prioriza o marido do que Deus. Tem mãe que ama mais o filho do que ama Deus. Tem homem que ama mais a sua esposa do que ama o Espírito Santo. Ok, eu entendo que antes de cuidar da igreja, primeiro eu tenho que cuidar de casa.
Paulo diz que se você não cuida da sua família, você é pior do que o incrédulo e já negou a fé. Ok, a família sempre virá antes da igreja e do trabalho, mas nunca virá antes de Deus. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É Deus acima de tudo. Você precisa amar a Deus mais do que a sua mulher, mais do que os seus filhos, mais do que o seu dinheiro. Porque você precisa entender que não adianta ter nada sem Deus. Você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, a sua vida não é completa. É por isso que tem muito casamento que não dá certo. Porque a mulher está acima de Deus. O marido está acima de Deus. Os filhos estão acima de Deus. E nós precisamos entender que nós podemos ter tudo, mas Deus precisa estar acima. Deus precisa ser o centro. Deus precisa ser a prioridade. Sim. E Deus som dos corações, né, Léo? Sim, Jesus fala, né, aquele que não ama mais a sua mãe, enfim, do que a eu não é digno de mim. Jesus disse isso, né? Jesus disse que aquele que não larga pai e mãe não é digno de mim. Mas é uma pergunta, Cauê. Casamento é para fazer a gente feliz ou para nos santificar? Olha, isso é uma... Tem como ser os dois. Isso é uma verdade. O maior propósito do casamento é... Eu aprendi que casamento é propósito de Deus. Ok? Deus ama a família. Ok? O maior propósito do casamento é construir uma família. Esse é o propósito do casamento. Biblicamente falando, um homem e deixará pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Ali está o propósito. O propósito é se tornar um. Sim. Então esse é o propósito do casamento. Dividir uma vida, construir uma família, ok? Só que o problema é, tem gente que casa para ser feliz. E o problema é de que quem casa para ser feliz, quando viver um momento de infelicidade, o casamento termina. Porque ele não casou para construir uma vida. Ele não casou para se tornar um com a sua esposa. Ele casou para ser feliz. E no momento em que eles tiverem uma divergência e ela não estiver fazendo ele feliz, o casamento acaba. Mas agora quem entende o propósito, entende uma coisa. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para nós nos fazermos feliz. Não é sobre a pessoa com quem eu casei me fazer feliz. É sobre nós nos unirmos, vencermos as nossas diferenças e sermos felizes juntos. Acho que esse é o segredo. E quando há isso, naturalmente, a santidade vai fazer parte. Porque não tem como ser feliz. Eu aprendi que, isso aqui é até uma chave, eu aprendi que existe uma felicidade que está reservada apenas para aqueles que são fiéis. Sabe o que Davi disse assim? Na oração do Salmo 51, Davi diz: não retire de mim o seu espírito e não afaste de mim a sua presença, e traz de volta a alegria da salvação. Sabe o que eu aprendi? Existe uma alegria que só quem é salvo tem. Existe uma alegria que só quem anda com a presença tem. É por isso que tem gente que tem dinheiro, mas não é feliz. É por isso que tem gente que anda cheio de amigos e não é feliz. É por isso que tem gente que é famoso, que ostenta, mas não consegue ser feliz de verdade, enquanto tem outros que aparentemente não têm nada, mas vivem como se tivessem tudo. Porque para alguns não falta dinheiro, mas falta presença. Agora para outros pode até faltar dinheiro, mas a presença nunca falta. E eu aprendi que quem tem a presença tem tudo. Meu Deus!